Jesus compartilhou com seus discípulos uma visão do que aconteceria com seu povo desde a sua partida até o seu retorno glorioso. Ele previu que os seguidores enfrentariam perseguições intensas, semelhantes às que ele mesmo suportou. A hostilidade contra aqueles que acreditavam nele seria feroz e persistente ao longo das eras. Com o início da perseguição sob o governo de Nero, imperador romano, a sua continuação por séculos dessa perseguição e ainda caracterizada por acusações infundadas, violência e até mesmo tortura. Diante dessas adversidades, os seguidores de Jesus Cristo foram obrigados a se refugiar em locais remotos, buscando proteção contra a intolerância religiosa. No entanto, eles encontraram consolo nas palavras de Jesus, que os encorajava a manter a fé e prometia uma recompensa celestial para aqueles que permanecessem firmes em meio à perseguição. Apesar dos esforços de Satanás para destruir a Igreja de Cristo, o Evangelho continuou a se espalhar e os seguidores de Jesus a crescer em número, demonstrando a resiliência da fé cristã diante das adversidades. Contudo, Satanás mudou a tática, infiltrando-se na Igreja com o objetivo de corromper a sua doutrina e a sua prática. Muitos cristãos, sob pressão e tentação, comprometeram a sua fé, permitindo a introdução de práticas pagãs e a diluição dos ensinamentos de Cristo. Assim, gradualmente, a pureza e o poder da Igreja foram comprometidos pela influência do paganismo e da corrupção interna mesmo, levando à aceitação de doutrinas falsas e rituais idólatras. Apesar disso, alguns permaneceram fiéis à verdadeira fé cristã, resistindo às tentações e mantendo-se leais aos ensinamentos autênticos de Jesus. Certa vez, Jesus ensinou que, entre aqueles que afirmam segui-lo, sempre houve duas classes distintas. Alguns, sinceramente, buscam corrigir os seus erros e se conformar ao seu exemplo, enquanto outros resistem às verdades claras que expõem as suas falhas. A Igreja, desde os seus primórdios, nunca consistiu apenas de indivíduos verdadeiramente dedicados. Judas, um dos discípulos de Jesus, serve como exemplo disso. Embora tenha sido exposto ao ensinamento e o exemplo de Jesus, cedeu ao pecado, convidando a tentação de Satanás até trair o seu mestre. Outros episódios na história cristã são muito claros e demonstram essa dualidade. Ananias e Safira, por exemplo, simularam uma oferta generosa para Deus, mas retiveram parte dela para si, sendo respondidos por suas ações. Quando a perseguição ela recaiu sobre os seguidores de Cristo, somente aqueles que verdadeiramente estão comprometidos com a verdade, então esses se dispuseram ao se tornar discípulos verdadeiramente. No entanto, com o fim da perseguição, a Igreja atraiu conversos menos sinceros, abrindo espaço para a influência de Satanás. Quando os cristãos concordaram em se unir aos parcialmente convertidos do paganismo, Satanás viu uma oportunidade. Ele os influenciou a perseguir aqueles que permaneceram fiéis a Deus, travando uma batalha contra os ensinamentos de Cristo. Uma luta feroz se seguiu, enquanto os fiéis tentavam resistir aos erros introduzidos na Igreja. Após um longo conflito, ficou claro para muitos que a separação era necessária. Eles não estavam dispostos a comprometer a sua fé em nome da unidade. Os primeiros cristãos, apesar de pequenos em número e desprovidos de riquezas e status, enfrentaram ódio, oposição, como Caim odiava Abel, por exemplo. Desde então, os discípulos fiéis a Cristo, eles têm despertado hostilidade por parte dos amantes do pecado. Apesar de ser uma mensagem de paz, o Evangelho também é uma espada, como explicou Jesus, né? Embora promova a reconciliação entre Deus e o homem, muitos se opõem a ele por contradizer os seus hábitos e desejos. O Evangelho condena o pecado, despertando a ira daqueles que recusam abandoná-lo. Embora os justos sofram aflições, essas provações servem para purificá-los e testemunhar a realidade da fé e da piedade. A perseguição adormecida só é resultado da conformidade da Igreja ao padrão do mundo. Se houver um reavivamento da fé dos primeiros cristãos, os fogos da perseguição certamente serão reacendidos. O apóstolo Paulo, em suas cartas, previu o período de apostasia que antecederia a segunda vinda de Cristo.
Ele descreveu como surgiria um líder, o homem do pecado, que se exaltaria acima de tudo que é considerado divino. Esse líder, segundo ele, estaria tão imbuído de poder que se assentaria até mesmo no santuário de Deus, proclamando-se divino. Paulo também alertou sobre o mistério da iniquidade que já estava em ação em seus dias, preparando o terreno para o surgimento desse então líder. Com o tempo, esses erros infiltraram-se gradualmente na igreja cristã, ainda que contidos durante as perseguições do paganismo. No entanto, quando as perseguições cessaram, o cristianismo começou a afastar-se da simplicidade ensinada por Cristo, adotando rituais e tradições pagãs. A suposta conversão do imperador Constantino ao cristianismo trouxe alegria, mas também marcou o início de uma rápida corrupção na igreja. A união entre o paganismo e o cristianismo deu origem ao papado, conforme profetizado pela Bíblia. Essa instituição que se proclamava representante de Deus na terra, na verdade era uma obra-prima de Satanás que buscava governar através dela. O papado afirmava ter autoridade suprema sobre todas as coisas terrenas, incluindo bispos e pastores, e o próprio Papa era considerado infalível. No entanto, essa reivindicação de supremacia papal é contrária às Escrituras. Para consolidar seu poder, a Igreja Romana restringiu o acesso às Escrituras, proibindo a circulação e interpretação por leigos. Isso permitiu que o papado se estabelecesse como autoridade máxima na terra, contrariando os ensinamentos originais de Cristo. Além disso, o papado tentou mudar os tempos e as leis, alterando os mandamentos divinos e substituindo a observância do sábado pelo domingo, um dia venerado pelo paganismo. Essa mudança gradual ocorreu ao longo dos séculos, influenciando a cristandade a adotar as práticas contrárias à lei de Deus. Embora muitos cristãos tenham gradualmente passado a considerar o domingo como um dia sagrado, o verdadeiro sábado continuou sendo observado por alguns fiéis em obediência ao quarto mandamento da lei de Deus. Essa mudança no dia de adoração refletiu não apenas uma transformação na prática religiosa, mas também uma tentativa de distanciamento do judaísmo, conforme instigado por Satanás. O próprio imperador Constantino, em um decreto, oficializou o domingo como dia de descanso, o que favoreceu tanto os pagãos quanto os cristãos recém-convertidos ao cristianismo paganizado, secularizado. Essa mudança foi apoiada pelos líderes da igreja na época, que vislumbravam uma oportunidade de aumentar o poder e a influência da igreja. Apesar dessas mudanças, muitos cristãos mantiveram-se fiéis à observância do sábado em obediência aos mandamentos divinos, resistindo à influência do papado e preservando a verdadeira fé cristã. O arqui-enganador continuou a sua obra de corrupção, determinado a exercer poder através do líder que escolhera, o orgulhoso pontífice que afirmava representar Cristo na terra. Grandes concílios foram realizados, nos quais autoridades de todo o mundo participavam. A tendência desses concílios era rebaixar o sábado gradualmente, enquanto exaltavam o domingo. Dessa forma, a festa pagã passou a ser honrada como uma instituição divina, ao passo que o sábado bíblico era considerado uma relíquia judaica e ultrapassada e legalista, sujeito até mesmo a maldições por sua observância. O grande apóstata obteve sucesso ao elevar-se acima de tudo que se chama Deus ou objeto de adoração. É o que está lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Ele ousou alterar o único mandamento da lei divina que aponta para o Deus vivo e verdadeiro. Esse mandamento, o quarto, revela que Deus é o Criador e foi estabelecido para manter Deus sempre vivo na mente das pessoas, para que fosse de fato e verdadeiramente adorado. Satanás trabalhou para afastar os seres humanos da obediência a esse mandamento, direcionando seus esforços especialmente contra ele. Os protestantes mais tarde alegaram que a ressurreição de Cristo no domingo transformou esse dia no sábado cristão. No entanto, nem Cristo nem os apóstolos concederam essa honra ao primeiro dia da semana,
A observância do domingo teve a sua origem no mistério da iniquidade que já estava em ação desde os dias de Paulo. Essa mudança não tem respaldo nas Escrituras Sagradas. No VI século, o bispo de Roma foi proclamado chefe supremo da Igreja, substituindo assim o paganismo pelo papado. Esse período marcou o início dos 1260 anos de opressão papal, predito nas Escrituras, nas profecias de Daniel e também no livro de Apocalipse. Durante esse tempo, os cristãos foram forçados a escolher entre obedecer às exigências papais ou enfrentar perseguições, até mesmo a morte. A ascensão da Igreja Católica Romana ao poder marcou o início da Idade das Trevas, no qual a fé em Cristo foi substituída pela confiança no Papa e nos sacerdotes. A mente das pessoas afastou-se de Deus para se aproximar de homens falíveis e, pior ainda, do próprio Satanás, que exercia o seu poder por meio destes homens falíveis. A influência dos filósofos pagãos já se fazia presente na Igreja antes mesmo da instituição do papado, e essa influência contribuiu para a introdução de doutrinas falsas, como a crença na imortalidade da alma e a prática da adoração aos santos ou à Virgem Maria. Essas heresias abriram caminho para a doutrina do purgatório e a venda de indulgências pela Igreja, que exploravam o medo e a superstição das pessoas. Já no século XIII, a Igreja instituiu a Inquisição, uma arma terrível do papado para silenciar os dissidentes. Durante séculos, o papado exerceu domínio sobre reis e imperadores, inclusive, enquanto os ensinamentos da Igreja desviavam-se cada vez mais da verdadeira mensagem do Evangelho. O afastamento das Escrituras Sagradas levou a uma paralisia moral e intelectual na Europa, conhecida como a Idade das Trevas. Essas condições sombrias foram as consequências do banimento da Palavra de Deus e da ascensão do papado ao poder absoluto.